aqui apenas para dar as boas-vindas para vocês, né? E dizer que a ideia de fazer essa reunião, né, veio aqui de todos os servidores, né, da nossa própria EG, porque a gente tem observado que vocês estão com alguns problemas, né, de entender como faz, né, a administração do recurso, como faz até onde pode ir, né, na solicitação das missões. Então, a gente resolveu fazer essa reunião, né, que vai ser uma reunião mais dedicada entre os servidores e vocês, né, uma reunião de trabalho especificamente, né? Para isso, então, nós colocamos aqui à disposição de vocês, né, o Bruno, a Camila, né, o Bruno e a Aline, que trabalham exclusivamente com o print, né, a internacionalização do print, o Paulo, o Roberto, né, e o Wagner, e a Camila, que trabalham com a parte operacional de bolsas, missões, dos recursos, né, para atender aí as normas da CAPES e etc. Ok? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, né? E dizer que é uma reunião específica de trabalho, agradecer aos meninos, né, que se prontificaram aí, né, a fazer uma reunião para orientação de vocês, para que consiga aí, né, otimizar melhor as solicitações e assim, né, a gente melhorar a operacionalização aí do sistema, ok? Então, eu vou sair agora, né? E eu vou sair agora, não, eu vou fechar minha câmera, né? E vou deixar os meninos aí conduzirem. A Aline e o Bruno, né? Elas sabem muito sobre a parte do print, né? Porque eles são eles que são aí os responsáveis pelo print em todas as instâncias acadêmicas. A Camila, o Roberto, o Paulo e o Wagner são responsáveis aí, né, por todo o dinheiro que circula aqui na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, eles sabem também as normas para atender aí os PTIs, né, para vocês ficarem aí bem seguros na hora de gastar os recursos do print, tá bom? Então é isso, né? Eu acho que o que eu queria falar para vocês era exatamente isso, né? Apresentar os meninos e dizer aí que eu desejo aí a todos uma boa reunião e que a gente consiga aí aprender um pouquinho mais, né? De como gastar o dinheiro do print, né, gente? Então, com vocês aí. O Bruno que vai conduzir a reunião é a Aline? Eu mesmo, professora. Então tá bom, Bruno. Obrigado, professora. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, a apresentação, então. Todos conseguem me ouvir bem? Não. Então, sim. Bom dia a todos. A professora já nos apresentou, né? Mas eu sou o Bruno, né? O Wagner que está aqui do meu lado aqui, né? Vocês já conhecem o Roberto, o Paulo, né? A Camila também entrou recentemente. E a Aline, que também trabalha bastante com print. Então, quando a gente for falar sobre especificamente as partes de... Se vocês precisarem de ajuda de missões e tal, normalmente fica o Wagner responsável, mas eu normalmente faço esse backup com ele, a gente troca, está sempre alinhado, tá? Hoje, nessa apresentação, a gente vai falar bastante sobre algumas definições. Para quem já foi coordenador, ou eu estou vendo aqui que a maioria de vocês são novos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas definições importantes, né? Como que funcionam as missões, né? Para que servem, como que a gente faz a solicitação, como que a gente faz a parte de prestação de contas, se necessário, que documento a gente tem que tomar cuidado, sempre tem aquela angústia, será que eu já posso pagar, não posso, como que eu faço para pagar? A gente vai esclarecer tudo, como que funciona a parte de manutenção, se vocês precisarem comprar um material de consumo. Oi? Tá gravando já a reunião, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar também essa reunião para os demais coordenadores que tiverem dúvidas. Por fim, a gente faz aí o esclarecimento. É isso, né, Bruno? É porque a gente quer, 2023, a gente vai ter lembra que a gente está sobrepondo o recurso de 2023 e mais o recurso, parte do recurso de 2021.
Então, a gente queria que otimizar o máximo possível, né? Porque a gente vai ter um grande volume de solicitações. A gente espera ter um grande volume de solicitações agora em 2023, né? Porque é o ano que o print tem aí um grande volume de recursos, viu, gente? Tá? Então, a gente quer, o objetivo nosso aqui é facilitar para vocês, né, e nunca gerar burocracias, né, mas fazer dentro das normas. A gente fala que a gente é quase aqui um despachante para vocês, né, então a gente tenta deixar as coisas mais fáceis, né, e dentro das normas da CAPES, né, que é o mais importante, para que ninguém tenha problema, né, e a gente consiga aí desenvolver um trabalho colaborativo, né, nos dois lados, tanto vocês como a gente trocando ideias, né, experiências e, consequentemente, a gente desenvolvendo aí uma boa parceria juntos, né. Então, só para a gente dar uma risada, como vocês viram, a equipe do Print, ela já foi apresentada, mas especificamente, quando vocês precisarem de alguma ajuda em específico sobre emissões ou manutenção, ter o contato do Wagner, que ele cuida especificamente para a parte, ele é o expert aqui, né, gente, da parte de emissões, material de consumo, toda essa parte de prestação de contas, tá? E qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda também, se o Wagner não estiver por aqui, eu também estou à disposição também, tá? Tem o meu número do ramal, o meu telefone, ele é o WhatsApp Business, então, eventualmente, nas sextas-feiras não estou por aqui, né? Eu fico de segunda a quinta. Então, aí tem o meu número de WhatsApp, quem quiser mandar, fiquem à vontade, tá? E o e-mail, a gente pede sempre para ser mandado para o próprio bolsas@unesco.br e, se possível, com cópia para o próprio print também, tá? Vamos passar aqui. Essa apresentação, tá, gente? Depois a gente vai disponibilizar para vocês, assim como essa gravação, então vai estar tudo disponível. O que a gente fez, pessoal? A gente criou um site do Print, vou mostrar para vocês agora, em primeira mão. Não sei se vocês já visualizaram o site do Print. Esse foi uma criação, autoria da Aline, que fez essa página que ficou bem bacana, bem intuitiva, tá? Um design tudo trabalhado, teve uma identidade visual trabalhada. E vocês vão observar que na página tem um botãozinho de missões, tá? Então, a partir de agora, esse botãozinho vai ser um botãozinho bem bacana para vocês utilizarem, tá? Então, vão ter aqui, como se fosse uma base de dados aqui de informações que vocês precisam de missões, né? Então, por exemplo, Bruno, qual que é a legislação que eu posso consultar? Então, a gente criou, vou mostrar aqui para vocês, ele vai direcionar para uma página, para um Google Drive aqui, uma espécie de base de dados mesmo de vocês, onde vocês podem consultar diversas informações, as portarias pertinentes, o manual do cartão BB Pesquisa, o manual de prestações de contas online, quem for fazer conta própria, a coletânea de entendimentos, lembra que a gente passou essa coletânea para vocês darem uma olhada? Tem uma maioria de dúvidas estão aqui nessa coletânea, então, até dê uma olhada antes de perguntar para a gente tem praticamente todas as dúvidas vencidas, mas a gente, logicamente, está à disposição para ajudar. A gente colocou também as portarias referentes aos pagamentos dos valores de diárias, tem tudo que vocês, manual de cadastro de emissão no SCBA, vai ter tela por tela nesse manual, mas, lógico, Bruna, estou com dúvida, eu, o Wagner, a gente consegue tirar essa dúvida com vocês, tá? Fizemos um checklist também para documentos de emissão, se vocês tiverem alguma dúvida, quais documentos precisam ser originais, quais podem ser enviados no sistema de internacionalização, assim como de manutenção também, para facilitar para vocês essa parte que a gente sabe que é trabalhosa, não é fácil, né? E a gente disponibilizou também no site, voltar aqui para o site, vai ter depois vídeos e treinamentos, né? A gente vai disponibilizar aqui para vocês. Os modelos que a gente utiliza, né? Que são o recibo modelo B, recibo modelo A, o plano de aplicação também está disponível no site, tá? A gente vai colocar também manuais e coletâneas, enfim, tudo vai estar disponibilizado aqui no site, aqui na parte da página de missões, tá? A gente colocou o link na apresentação, então vocês não devem ter dificuldades aqui para encontrar, tá bom?
E vamos falar mais algumas coisas importantes para vocês. Muitos aí, eu sei, alguns professores já estão acostumados, já talvez seja uma coisa básica, mas que não custa a gente dar uma revisada aqui. Se tiver alguma dúvida, vamos postando aí no chat, aí a gente vai tentando esclarecer. Primeiramente, né, é importante falar um pouco dos sistemas da CAPES, né? Então, basicamente, são muitas siglas, né? O Unesp vive de siglas, né? Que é natural, a gente tem uma série de siglas. Então, a primeira que é importante é o SCBA, né? Que ali é onde a gente vai solicitar a missão, fazer o cadastro de membro de equipe, né? Depois também solicitar a missão foi aprovada, depois, quando o missionário terminar, faz também a finalização da missão, né? É tudo no SCBA. O linha direta, como vocês já devem estar acostumados, né, é onde a gente troca as mensagens com o técnico da CAPES, né, e o CIPREC é o sistema onde faz a prestação de contas do projeto, na parte de prestação online, né. Então, os três sistemas são conectados com o mesmo login, né, que vocês utilizam da CAPES, né, e coincidência também é o mesmo login para quem é coordenador de programa, né, é o mesmo login da CAPES também, tá? Então, esses três sistemas são os cruciais aqui, né, que a gente vai utilizar. E aqui pela Unesp nós temos o sistema de internacionalização que vocês acessam pelo portal de sistemas, né. Então, esse é um sistema que a gente vai utilizar para fazer o cadastro de missões. Também, não só o cadastro, mas depois das atualizações, os demais documentos, a gente vai sempre atualizando aqui, tá? Falando um pouco sobre algumas definições, pega uma fotinha aqui, a gente usa alguns termos, acho que alguns já devem estar acostumados, né? A gente fala o espelho da transferência, né, que foi feito pelo professor. Então, quando a gente fala sobre a palavra espelho, a gente está falando desse comprovante aí, esse papel amarelinho que tem aí, que gera quando você faz uma transferência no caixa eletrônico, né? Então, esse papelzinho é o papelzinho que a gente vai chamar de espelho, tá? Então, vai ser muito comum a gente utilizar esse termo. O plano de aplicação, como todos já conhecem, só lembrando, né, cada funcionário vai preencher esse plano de aplicação, né, não só plano de aplicação, mas também utiliza-se para material de consumo, né, e a parte de manutenção de projeto, mas especificamente para a missão, esse plano de aplicação, o modelo vocês já viram onde está, né, mas vai definir já uma previsão de gastos para essa missão. Bruno, mas tem que ser exatamente o valor? Por exemplo, uma previsão. Da diária, sim, é um valor já previsto, mas para passagem, a gente faz uma previsão do gasto que vai ter, né? Então, a ideia desse plano de aplicação é quando a gente for encaminhar isso para a CAPES, para aprovação da CAPES, olha, CAPES, a gente está prevendo gastar para a missão esse valor aqui, para isso, isso e isso. Tudo bem? Aí a CAPES vai dizer, tudo bem. E aí, a partir daí que a CAPES aprovou, você já vai fazer, então, as demais providências, mas é como você vai comprar alguma coisa, você tem que falar para a pessoa que é o dono do dinheiro, olha, vou gastar isso, isso, isso. Pode ser? Pode falar, Mário. Pessoal, bom dia. Só uma observação que o Bruno está falando. O plano de aplicação, vocês vão utilizar somente no linha direta quando for material de consumo, tá? O plano de aplicação para a missão, o missionário vai preencher isso daí, porque os senhores vão precisar jogar as informações no SCBA. Então, é simplesmente um copia e cola para os senhores. O missionário vai utilizar para a missão, mas somente para vocês acessarem as informações para pedir a missão no SCBA. Certo. Para o material, aí sim vai ser utilizado o formulário completo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre missão, mas só para vocês, deixa eu esclarecer. O que acontece? A professora Débora ficou com dúvida, é o seguinte, professor, esse plano de aplicação, tanto missão quanto a parte de material de consumo, a gente recomenda que vocês utilizem, especialmente o missionário, inicialmente, quando ele vai fazer a previsão de gastos, inclusive um documento obrigatório lá no sistema de internacionalização, tá? Beleza. Entretanto, o plano de aplicação, vocês não precisam mandar para a linha direta para aprovação da missão. Por quê? Porque a missão, ela vai pelo sistema do SCBA, tá? Aí, no sistema que sai a aprovação, e pronto.
É basicamente isso. Aí, por que a gente pede plano de aplicação? Para que vocês utilizem os valores que estão lá na hora de preencher no sistema do SCBA, tá? Então, é por isso que a gente faz só essa ressalva. Joia, beleza? Avançando aqui, falando aqui do CIPREC, né? Muita gente tem dúvida, Bruno, onde que eu encontro o número do auxílio, o número do AUXP, né? Então, o número do AUXP sempre vai ser aquele 88881, tá? Vocês vão encontrar no SCBA, na aba AUXP, ou vocês encontram também no CIPREC. Vai estar lá na parte de cima o número do auxílio, o número do processo AUXP, tá? Porque normalmente vocês vão ver na hora de fazer, quem for utilizar para fazer a parte dos recibos, né, recibo modelo A, vão ter ela que tem que colocar um processo, ou nota fiscal, tem que constar o nome do coordenador e o número do processo AUXP. Vocês vão encontrar nesses dois sistemas. Bruno, ainda assim, não estou conseguindo encontrar. Manda uma mensagem para a gente ajuda a encontrar esse número, tá? O recibo A, a gente vai usar muito esses termos, tá, gente? Recibo A, recibo modelo A, recibo modelo B, tá? Esse recibo modelo A a gente vai utilizar, né, toda vez que a gente precisar fazer uma transferência, né, desse valor, seja para o missionário, normalmente é para o missionário, né, que a gente vai utilizar para fazer o pagamento dos valores referentes às diárias, o professor vai ficar fora, tá? Mas depois a gente vai ver que dá para se utilizar para outros itens que a gente vai falar. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Mas esse é um modelo que basicamente vai comprovar, né, que a pessoa, a missionária, recebeu aquele valor específico, tá? Então, também está salvo na nossa base de dados ali da página, para vocês utilizarem. Mas aqui acho que todo mundo já está meio que acostumado, né? Tem um recibo modelo B, que aí, no caso, se o coordenador for fazer a missão, mas eu vou dar um spoiler aqui já para vocês. Eu vou falar lá na frente de novo, mas eu vou ressaltar. Esse recibo modelo B, que comprova, né, que o coordenador de projeto recebeu uma verba, vamos dizer assim, a transferência do dinheiro do cartão BP Pesquisa para a conta pessoal desse professor, só vai valer para pagamento das diárias, tá? Do coordenador especificamente. Do coordenador especificamente, tá? No caso da passagem aérea de seguro, se for feita a transferência, é o modelo A, tá? O modelo B, então, é exclusivo para pagamento de diárias quando o missionário é o coordenador de projeto, tá? Então, a gente vai falar isso um pouco mais depois, mas também é importante a gente dizer que tem os dois modelos. No dia a dia, na prática, os missionários não são os coordenadores de projeto, né? Então, vamos considerar que a maioria das vezes vocês vão utilizar o modelo recibo A, tá? Então, só para a gente trazer aqui as nomenclaturas. É importante a gente destacar que a gente está totalmente disponível para tirar dúvidas em relação aos trâmites de missão, manutenção, né, que for, né? E a gente coloca também à disposição de vocês, tá, para fazer a parte de prestação de contas do projeto, tá? Então, não é o pagamento dos valores, tá? Vocês vão ficar responsáveis, o cartão é intransferível, né? Então, vocês devem fazer toda a parte de gestão do projeto, pagamentos, mas quando chegar a prestação de contas, quem quiser, a gente está à disposição para fazer a prestação de contas. Lembrando que a prestação de contas deve ser guardada por pelo menos 20 anos, certo? 20 anos. Então, 20 anos vocês devem manter o processo físico, tá? Aí com vocês, todos os documentos necessários aí, tá? Mas, se vocês quiserem, a gente está aqui à disposição para auxiliar nessa parte de prestação de contas, auxiliar e manter a prestação de contas dos processos físicos por aqui também, tá? E aí a missão de vocês, né, vamos dizer assim, não só a realização de pagamentos, né, gerenciamento dessa verba de projeto que vocês têm, né, mas também cadastro da equipe no SCBA, solicitação de missão, e também fazer a parte de recebimento da documentação que vem do missionário. Então, vem no sistema de internacionalização, mas de alguma forma ou outra, vocês vão ter que receber também alguns documentos originais, tá? Mas a gente vai conversar isso vai depender muito se vai ser a prestação de conta por aqui ou não. Então, a gente já, de qualquer forma, vocês vão ter que fazer essa gestão de informações
né, de fluxos também. A gente a gente é parceiro de vocês nesse sentido para ajudar nessa comunicação, né? Mas é importante dizer que tem momentos que a comunicação com a CAPES tem que ser a partir de vocês, né, no técnico de vocês. Bruno, está com muito problema, a gente não está conseguindo resolver, aí procura a gente tenta, de alguma forma, fazer um intermédio via nossa linha direta, né, nossos contatos, mas, assim, em último caso, né, primeiro, sempre pela linha direta de vocês, tá? Entrando agora na parte de missões, né, então, como vocês podem observar, a portaria número 8 da CAPES, tá, de 2018, fala muito sobre as missões, as definições, né, mas, assim, basicamente, a missão de trabalho equivale a uma viagem de curta duração de um dos membros, docentes, pesquisadores da equipe brasileira ao país da instituição parceira do exterior e tem como objetivo a realização de atividades de projeto, além de monitorar o trabalho dos bolsistas vinculados ao projeto. Então, essa é a definição que está na portaria da CAPES, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre outras informações. Eu sei que vocês ficam ansiosos, mas a gente vai entrando em cada ponto sobre as dúvidas que vêm sobre missões, tá? Quem pode fazer as missões, né? Então, todos os membros das redes de pesquisa que pertencem ao projeto de vocês. Então, como vocês sabem, então, o projeto tem várias redes, né? E aí, todos os docentes que estão credenciados nessas redes, esse projeto, podem, então, fazer a missão, tá? Todos os membros das alianças globais também vinculados ao projeto também podem fazer a missão. Pessoal, quando você está falando de AGP, de projeto, isso daí, entenda o seguinte, a missão é diferente dos outros procedimentos da PAPG. Ou seja, vocês não estão amarrados a se uma universidade está ou não fazendo parte da AGP. Um pesquisador faz parte de um projeto de pesquisa, mas ele também tem interesse no projeto de vocês, por exemplo. Mas não tem... A pesquisa dele está vinculada ali. Ele pode fazer parte? Pode. Se os senhores quiserem, ele pode incluir no projeto. Então, vai do entendimento de vocês, de incluir no projeto de vocês, de aceitarem no projeto. Se é relevante também para o projeto. Então, não tem nenhum tipo de amarra com a GP, com instituições que estão ou não vinculadas ou cadastradas no sistema. Wagner, a Maria Fernanda perguntou, docentes que são dos programas de pós, mas que não são da Unesp, são de universidades brasileiras? Não, somente para funcionários da Unesp ou pesquisadores estrangeiros que venham no projeto. Tá? Então, está esclarecida a dúvida aí, tá? Falando sobre estrangeiros, os parceiros estrangeiros também podem vir para o Brasil também fazer a missão, tá? Então, ambos os lados, daqui para lá e de lá para cá também. E só para finalizar, então, quando a gente fala lá dos editais de mobilidade, esses sanduíche, professor visitante sênior, professor visitante no Brasil, aquilo ali são os editais de mobilidade. Missão é outra coisa, tá? Então, quando a gente faz as apresentações dos editais, façam essa diferenciação, não tem nada a ver, literalmente. Não é vinculado ao outro. Então, nesse caso aqui de missões, as instituições que vocês vão fazer a missão, ou que os missionários querem fazer, são mais livres, tá? Não tem aquela amarra que tem lá nos editais do CAPES de mobilidade, tá? Então, só fazendo esse esclarecimento. Diárias, tá? Vamos lá, vamos conversar sobre diárias. Então, tem o mínimo e tem o máximo? Tem. O mínimo de 7 diárias, o máximo de 20 diárias. Mas vamos fazer um exemplo para vocês entenderem? Então, vamos colocar o exemplo de 1 a 8 de março, tá? Como que a gente vai fazer as contas das diárias? Sempre a data de ida e a data de volta conta-se meia diária. Então, no dia 1º vai ser meia diária e no dia 8 vai ser meia diária. Fazendo as contas, meia mais 6 dias mais meia dá, então, 7 diárias. Então, de 1 a 8 vão ser 7 diárias.
Ah, Bruno, mas não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei, parece que são 8 dias, mas a gente tem que subtrair sempre a ida e a volta, conta apenas meia diária. Então, por isso, a gente está tomando cuidado com essas contas, tá? Isso pode interferir bastante no valor e também para estar dentro das regras. Lembrando, a mesma coisa vale para mínimo de 7 diários. Então, colocar menos datas também não pode. É importante a gente seguir o que está na legislação, mínimo de 7 e máximo de 20 diárias, tá? O missionário pode ficar 15 dias e o coordenador de projeto pagar apenas 7 diários. Então, vamos conversar sobre isso, né? Vamos supor, então, novamente nesse exemplo, né? A missão registrada na CAPES é de 1 a 8 de março, 7 diários, né? E o professor quer ficar até o dia 15 de março, por exemplo. Como que procede nesse sentido, né? Então, toda a documentação, passagem aérea, né, a reserva, né, o bilhete aéreo de ida, afastamento e seguro deve ser no período de 1 a 8 de março. Ah, Bruno, mas e agora? Como que vai fazer a questão da passagem aérea se ele só vai voltar no dia 15? Aí, nesse caso, como que ele vai ter que fazer uma remarcação, tá? Para o dia 15 de março, tá? Então, não tem jeito. Por quê? Porque para prestação de conta tem que estar lá de 1 a 8 de março. No caso, então, o professor deverá pagar essa remarcação no voo de volta de 8 para o dia 15 e fazer um novo afastamento, tá? Assim como o seguro viagem deve estar cobrindo todo esse período posterior. Por que a gente fala novo afastamento, tá? Quando vocês foram fazer o afastamento, quem já fez, os missionários que já fizeram, na hora de solicitar o afastamento, tem que constar com o ônus da CAPES, tá? Por quê? Porque a CAPES está com o ônus dessa viagem. E é de 1 a 8. De 1 a 8 é o ônus da CAPES. Depois disso, olha, a CAPES vai dizer, isso já não é mais a minha responsabilidade, já não está mais dentro da minha área aqui de cobertura. E aí é feito novo afastamento. Aí vai ser referente por conta, vamos dizer assim, por conta própria, né? A Maria Fernanda perguntou, mesmo para os estrangeiros, as passagens têm que ser exatamente nos dias da missão? Olha, acredito que tem que ser exatamente no dia da missão, né? Sim, as mesmas datas, porque o período que vocês vão comprar passagem aérea para mandar para ele o voucher, o seguro que vocês vão adquirir, e as diárias vão ser naquele período. Exatamente. Então, tem que seguir exatamente os mesmos dias. Não impede do missionário, do estrangeiro, ficar dias a mais aqui no Brasil, desde que ele tenha outros recursos, nós vamos pagar aqui a parte. Tá? Porque ele ficar a mais... Mas, novamente, segue o mesmo procedimento, né? Sim. A passagem tem que ser naquele período da missão. Aí depois ele passa uma remarcação, etc. e tal. Tá? É muito importante a gente tomar cuidado com essas partes, depois dá uma dor de cabeça. Então, é importante a gente seguir mais ou menos nesse sentido. Professora Ivana. Isso. Ô, Bruno, só relacionado ao assunto, tem pesquisador que tem um cartão Visa e geralmente já cobre esse seguro. Mesmo assim, é obrigado a comprar o seguro ou nesse caso não? Vocês estão ansiosos, eu ia comentar sobre isso mesmo. Né? A gente vai chegar lá, mas em tese a gente solicita que seja comprado o seguro viagem, independente se seu cartão pega ou não pega. Né? A gente sabe os cartões Platinum, Gold, Plus, etc. A gente sabe que tem essa cobertura, mas a gente solicita que seja adquirido um seguro viagem que cubra, né, a questão de repatriação, funerária, com toda aquela traslado, etc. e tal, tá? Os custos cobertos, vamos lá. Então, a passagem aérea, Bruno, tem limite? Não tem limite, tá? Não tem um valor pré-definido. A gente sabe que lá nas mobilidades tem, né? Aqui não. Aqui o valor quem vai definir, obviamente, são as cotações que vocês vão fazer, prévias, né, para você definir o valor dessa passagem, né? A gente vai falar sobre as cotações, calma que a gente vai chegar lá. Agora, o seguro viagem, por padrão, tá? Para quem está indo para fora, $90. E para quem vem para cá também, sim, $90 também, tá? Para as diárias, tem a portaria 132, tá? Também está lá na nossa base de dados, a gente deixou disponível. Vai depender do país que vocês forem, muda o valor da diária, tá? Vamos pegar, por exemplo, né, Estados Unidos, ó,
Estados Unidos, o valor aqui, vamos aqui, ó, $370 americanos, tá? E aqui, então, vocês vão utilizar essa referência. Vamos supor que vai ir para outro país, vamos para Bangladesh, por exemplo, aí é esse valor aqui. Então, essa tabelinha é com base que vocês vão utilizar para definir o valor das diárias, tá? Quantas vezes pode ser feita a missão? Essa é uma dúvida recorrente, né? Então, olha, vamos ver o que fala a coletânea da CAPES. O planejamento das missões de trabalho deverá observar um intervalo mínimo de 2 anos para a participação de um mesmo docente ou pesquisador, excetuando-se o gestor ou coordenador de projeto, que poderá realizar uma missão de trabalho por ano durante a vigência do projeto. Excepcionalmente, o gestor ou coordenador de projeto poderá realizar mais de uma missão por ano, desde que previamente autorizado pela CAPES. De uma maneira geral, a regra é o seguinte: o coordenador de projeto pode fazer uma missão por ano e os demais docentes podem fazer uma missão a cada 2 anos. Correto? Correto. Então, basicamente é isso. Então, vocês que são coordenadores de projeto não podem fazer as mobilidades lá do print. Entretanto, enfim, talvez não é um equilíbrio nessa situação, mas vocês podem, pelo menos, fazer uma missão por ano, tá? Então, fica aí a dica para vocês aí sobre essa questão. Como distribuir a verba de maneira justa? Talvez, se vocês já receberam o valor, viram que não é um valor incrível, exorbitante, e, na verdade, vai gerar uma dor de cabeça. Como distribuir essa verba para as missões, para atender todo mundo, né? Então, eu deixo já, o Danilo que está aí, a gente já conversou, trocou umas ideias, né? É muito importante, gente, vocês, assim, cada coordenador, cada projeto tem autonomia de gerenciar, de gastar, como achar necessário. A gente não tem editais, a gente dá essas orientações, esses guias, mas a política da própria PG é dar total autonomia para vocês gerenciar essa verba. Mas, o que a gente, assim, sugere, tá? Sugestão mesmo. Reúna com os coordenadores de redes, né? Se tiver AGPs envolvidos nesse projeto, sentem com eles, discutem as atuais demandas que a rede possui, que as redes possuem, discutem o orçamento atual que o projeto tem, né? Se tiver muita demanda, definem como que vai ser os critérios de seleção desse missionário, né? Façam, se necessário, um arcabouço, um kit, né? um dossiê de quanto que pagaria por missionário, se vocês acharem interessante, né? E, assim, vai muito de cada caso, depende do país, depende de uma série de situações, tá? Então, a gente não tem editais, tá? A gente não gerencia, e eu confesso, eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Muitas vezes fazer editais até dá mais dor de cabeça do que vocês possam imaginar. Muitas vezes aconteceu já de alguns coordenadores fazer edital e, infelizmente, quando dá problema, sobra aqui para a gente resolver, sabe? Então, a gente realmente não recomenda editais. O trâmite vai passar pelos sistemas de internacionalização, sim, a gente vai estar acompanhando com vocês, mas a gestão tem que ser colaborativa, a gente sugere que seja colaborativa com os coordenadores, né? Se vocês entendem que isso pode gerar algum conflito, algum desentendimento, especialmente quando o valor é baixo, né? Então, é sempre bom vocês compartilharem essas decisões com os demais colegas aí, coordenadores responsáveis de rede, tá? Vamos avançando. Vamos falar, então, como solicitar a missão. Então, primeiro, a gente tem que pensar nas abordagens, né? Então, primeiro, eu coloquei duas assim, a bottom-up e a top-down. Vamos dizer assim, a bottom-up é o seguinte: o docente está interessado, e ele vai procurar o coordenador de rede, e o coordenador de rede vai consultar o coordenador de projeto, para verificar se tem dinheiro, se tem viabilidade para isso. E aí vai ser feito os trâmites. E a outra abordagem é o top-down, né, que aí vem o coordenador de projeto, faz reunião com os coordenadores de rede e divulga as possibilidades de missão, e aí chega no docente da rede, né, as possibilidades de missão e os prazos para solicitação por docente. Cada projeto vai definir como que vai ser, se, por exemplo, se o coordenador achar, chegou demanda, eu vou ver se atendo ou não. Ou o coordenador de projeto pode falar, vou abrir um período aqui para quem quiser solicitar a missão, o período para solicitar, mandar candidatura, mandar proposta. Então, cada projeto, você vai ter uma maneira diferente de abordar, tá?
Então, vamos considerar, então, que já foi feita a primeira parte, né, o docente quer fazer a missão, foi verificada já a viabilidade, tá joia, tem dinheiro para fazer isso, vamos começar, então, destrinchar como que vai ser feito isso, né? Então, a primeira coisa que o docente vai fazer, o missionário vai entrar no sistema de internacionalização e vai fazer a solicitação de missão, tá? Bruno, como que funciona essa solicitação? Vocês vão observar que lá no sistema tem uma espécie de, não é um edital, tá, gente? Mas no sistema ele aparece como na parte de editais. Só para vocês entenderem, essa parte de solicitação, vou mostrar, compartilhar aqui a tela para vocês, ó. Vocês vão entrar aqui em editais, tá? E vai ter aqui a opção de cadastro, aqui, missões, cadastro Unesp, tá? E aí vai ter aqui os documentos necessários e vocês vão acessar o formulário, tá? E vocês vão preencher as informações aqui. Feito isso, tá? Joia, vai uma mensagem do coordenador de projeto, vai uma mensagem também aqui para a ProPG, que teve um cadastro, tá? Aí vocês vão ter por aqui as informações necessárias para, então, fazer a solicitação no SCBA. Vamos falar agora do SCBA, voltando aqui. Já precisa do plano de aplicação. Exatamente. A gente vai falar dos materiais, mas já vou adiantando aqui para vocês. Existem alguns documentos que são importantes, né? E é o plano de aplicação que está aqui também para ser anexado, tá? Então, por isso, o modelo está aqui também, é o mesmo modelo, mas tem lá na nossa base de dados. Então, com base nessas informações que o docente colocar aqui, é que o coordenador de projeto, então, vai ter a base para fazer a solicitação no SCBA, tá? Bom, Bruno, vamos lá. Como que faz o cadastro no SCBA? Então, para que o missionário possa ir para a missão, realizar a missão, vamos dizer assim, ele tem que estar cadastrado na equipe de projeto desse coordenador de projeto. Aí tem ali no manual que a gente mostrou para vocês, lá na base de dados, tem a passo a passo de cada janela, literalmente, de cada janela, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? De como faz o cadastro de membro de equipe, tá? Como que faz o registro de ocorrências, né, no caso de cadastrar a missão. Vamos ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu passagem. Deixa eu estudar aqui, equipe. Plataforma de Sucupira deve estar atualizada, será feita a conferência pela equipe técnica. Deixa eu só ver aqui. Aqui já é a parte da missão mesmo, mas ele tem uma parte que ele fala aqui para fazer o cadastro da equipe, tá? E aí vocês conseguem fazer essa atualização. Deixa eu voltar para cá. Feita essa atualização, esse cadastro, não estou com dúvida, não consegui fazer, aí a gente manda uma mensagem para a gente ajuda, tá? Para fazer essa inserção desse missionário nesse cadastro de equipe. Uma vez que feito a inserção, aí vocês conseguem solicitar a missão. A solicitação da missão tem que ser no SCBA, tá? Não é no linha direta. Então, como a gente comentou lá do plano de aplicação, o plano de aplicação que está lá no sistema vai te ajudar a colocar as informações no SCBA, tá? É um por vez, tá, gente? Não adianta solicitar 3, até porque o sistema não vai deixar. Feito isso, solicita uma vez, aí a CAPES vai aprovar, aparece isso no sistema, mas às vezes a Nerise, ou a técnica de vocês, coloca uma mensagem na linha direta que foi aprovado, mas em tese pelo sistema, SCBA, tá? E uma vez que está aprovado, show de bola, a gente vai para o próximo passo, que é fazer a compra, né? Fazer o pagamento. Então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas já fazem a cotação. Vamos começar falando da passagem aérea, que eu acho que é um item bastante importante. Olha, o que está acontecendo? É comum acontecer o seguinte, a pessoa faz a cotação da passagem aérea, faz 3 cotações, para ter uma previsão para fazer lá o plano de aplicação, e depois aprova, tal, passa um tempo e a pessoa vai comprar. Aí no que a pessoa vai comprar a passagem, está o valor diferente. E agora? O que a gente faz, né? Então, o que a gente sugere? Antes de comprar, faça novamente 3 cotações, e aí você deve comprar a cotação com menor valor, tá? Sugestão,
peguem de empresas aéreas, de companhias aéreas diretamente. Por quê? Muitas vezes, de agências de turismo, tem taxas lá que não podem ser pagas. O que a CAPES paga? É a passagem aérea mais a taxa de embarque, só. Não paga taxa de emissão, não paga taxa XYZ, às vezes umas siglas doidas, a CAPES não paga. Então, para facilitar, façam cotações, né, de companhias aéreas, tá? Isso facilita bastante para não ter problema na prestação de contas. Outra sugestão, né, na hora de fazer as cotações, sempre, se vocês, Bruna, já aconteceu também de a passagem não ter direto pela companhia, tem que fazer baldeações, tem que fazer conexões, e, enfim, mudar de companhia. Tem outras, você pode utilizar outros sites também, mas só tome cuidado com essas taxazinhas que tem aí, tá? Porque não pode ser pago essas taxas extras aí que aparecem nas cotações, etc e tal. Bom, beleza, fiz as 3 cotações, já estou como disse, tudo pronto para comprar. E aí tem 2 abordagens que vocês podem utilizar. A primeira abordagem que eu vou falar aqui é o coordenador de projeto comprar, tá? E aí o coordenador de projeto vai comprar essa passagem aérea usando o cartão de crédito, o cartão de pesquisa mesmo de vocês, ele é função crédito. Atenção, pessoal, não pode parcelar em 50 vezes, não pode parcelar, é à vista, tá? Tá lá, uma vez, à vista, tá? Não pode parcelar em suaves prestações, não, é à vista, tá? A tentação é grande, mas, por favor, gente, é à vista, tá? E aí vocês podem comprar a passagem aérea utilizando um cartão de pesquisa, tá? Com relação ao seguro, tá? A mesma coisa. Se vocês têm já o valor do seguro, né? Vocês podem utilizar o cartão BB Pesquisa também para fazer a compra do seguro, tá? Vou falar uma segunda abordagem no próximo slide, que vocês podem fazer também, mas vamos atentar nessa primeira abordagem. Professora Annalise? Acho que a professora Annalise... Oi, tá me escutando, Bruno? Estava desligado. É que eu estou com 2 aqui que o meu computador não está funcionando o vídeo. Realmente, eu tive esse problema agora, eu estou comprando uma passagem para mim, que eu vou à Inglaterra e daí Portugal. Nos sites está muito difícil conseguir esse desmembramento. Sempre tem direto. Eu não estou conseguindo fazer isso. Você tem algum site que a gente consiga fazer? Porque as agências fazem, mas para a gente ter esses 3 orçamentos, né? Porque a British, ela própria, ela passa em Portugal, mas aí ela só faz a escala deles. Para a gente parar, por exemplo, no meu caso, eu vou parar 5 dias em Portugal, como que eu faço? Professora, nesse caso, seria bom a senhora fazer pelo menos uma votação pela companhia aérea, para constar que a senhora procurou, mas não impede de utilizar agências de viagem, contanto que seja a mesma agência de viagem que faça as 3 cotações para a senhora. A senhora pode utilizar, por exemplo, a Decolar 1, 2, 3 milhas e, sei lá, CBC. Tá, ok. Pode ser utilizado, tá? Se for comprar uma agência que a senhora esteja mais acostumada a utilizar. Eu estou tentando... Não pode constar com as taxas da agência, mas pode comprar pela agência? Pode, mas não só os valores informados. Tá bom. Tendo uma sugestão aqui para pedir esse multidestino. Não tentei, eu fui mais ou menos como o Bruno me orientou, que a gente conversou essa semana, pela própria agência. Então, fui British, tentei... como é que chama? Nossa, aqui... Agora me fugiu da cabeça. Mas elas não fazem esse desmembramento. Mas eu vou tentar esse multi também. Decolar, não sei problema. Liz, se você fizer lá pela página e colocar multidestinos, ela faz sim. Ela faz? Você pode ter até 5 destinos. 5 paradas. Eu vou tentar. Ótimo. Bruno, se quiser, eu mostro como é que aparece na página da British isso. Tá bom. Eu vou entrar em contato com vocês, então. Vou Obrigada, direto, viu? Tá bom. Aí, beleza, aí qualquer coisa a gente vai
A senhora vai falando com a gente vai orientando, tá? Mas o importante, viu, professora, depois, se você conseguir como agente de turismo, é não constar as taxas. Tá. Se não tiver jeito de você aparecer as taxas, aí, infelizmente, não vai poder ser pago essas taxas pelo cartão BB Pesquisa, Não tem tá? problema, não. Eu tiro as taxas todas. Obrigada, viu? Nada. Clarissa? Oi, Bruno. É o seguinte, quando, no caso de não ser eu, né, no caso, coordenando, fazendo a viagem, por exemplo, o professor, o docente, ele compra a passagem, e aí como que eu faço, eu posso fazer o reembolso para ele daí? Como que funciona? Vamos falar no próximo slide sobre isso, tá? É a segunda abordagem. Então tá ótimo, tá ótimo. A Maria Fernanda perguntou assim, as missões estão liberadas, já podemos divulgar os docentes? Maria Fernanda, é fluxo contínuo, tá? Em nenhum momento fecha. Em que momento fecha, entre aspas, é quando acabou o dinheiro da missão, do cartão, né? Então, vai de cada coordenador de projeto ter essa gestão que eles podem fazer, tá? Então, se você já tem dinheiro no cartão, aí, com certeza já pode divulgar, mas lembra, faz uma gestão interessante com os coordenadores de rede, se achar necessário. Falando agora das diárias. Quando vocês vão pagar as diárias, o coordenador de projeto vai pagar a diária para o missionário. Então, muita atenção aqui, tá? Vocês só vão pagar as diárias para o coordenador de projeto quando ele enviar para vocês a página do DOE, né, constando um afastamento com o ônus da CAPES, né? Então, ele envia para vocês essa solicitação, essa página, né, o afastamento com os CAPES, e aí, ok, foi feito o afastamento, então vocês fazem a transferência do cartão BB, utilizando o cartão BB Pesquisa, para a conta do missionário. Aí, o que eles vão fazer? Feita a transferência, guardem aquele espelho, que vai ser importante na prestação de contas, tá? E aí, o coordenador de projeto emite o recibo A. Então, vamos lá, mostrando para vocês o recibo A, o modelinho está lá na página, da PPG. Vocês vão preencher aquele modelo. Se tiverem dúvidas, pergunte para a gente, tá? Só fazendo um esclarecimento, o beneficiário é o coordenador de projeto, tá? E o prestador de serviço vai ser o missionário, tá? Porque às vezes a gente confunde, então só esclarecer novamente. Então, o beneficiário é o coordenador de projeto e o prestador de serviço é o missionário, tá? Feito isso, já deixa pré-preenchido as informações, aí encaminha por e-mail, né, ou pelo próprio sistema de internacionalização, se vocês acharem mais fácil. O missionário, então, vai preencher as informações finais ali, vai assinar, imprimir, assinar e envia para o malote, tá? Com esse documento assinado. Até se a prestação de contas estiver com a gente pode sugerir até que ele já envie esse documento original para a gente, né, Laura? Eu faria uma estratégia diferente. Se a prestação de contas vocês quiserem que fique aqui, preencheria o cabeçalho, deixaria todas as informações do modelo A e caminharia em formato Word para o pesquisador, para ele completar os dados, poder fazer edição. Ele imprime, assina o modelo A e encaminha o malote esse assinado para vocês. Porque daí vocês vão conferir aquilo ali, assinar e mandar juntamente com o espelho o modelo A. Porque a assinatura no modelo A precisa ser original no processo. Tá, então, não pode ser somente eletrônico. Tá. Então, aí, enfim, de toda forma, feita a assinatura, aí o coordenador de projeto vai ter que assinar. Sim, aí, as duas originais. As duas originais. Feito tudo isso, né, então, o coordenador, se estiver por aqui, envia toda a documentação para a gente, né, para os documentos que forem necessários originais, que são o espelho, né, e os recibos que tiver na assinatura. O que a gente solicita para vocês, tá? Façam isso em fluxo contínuo. Já terminou, tem essa documentação ok? Já manda para a gente, tá? Não faça aquele blocão de documentos assim para a gente conferir, tá? Já chegou, tem já resolveu aquela situação, aquela missão, já encaminha para a gente já vai dando andamento, conferindo, etc. e tal. Mas uma coisa, se você tiver, Bruno, eu estou me sentindo inseguro para fazer a minha primeira missão, primeira compra, etc. e tal, vai conversando, a gente está aqui totalmente à disposição para ajudar nesse passo a passo. Não tenham dúvidas, a gente não vai xingar vocês, a gente não vai dar uma voadora no peito, não. A gente está aqui para
facilitar para vocês mesmo, tá? A gente é um parceiro aqui nessa estratégia aí, tá? O missionário pode pagar a passagem aérea? Então, vamos lá, esse é o caso que a Clarice perguntou, tá? É uma segunda opção, tá? Então, ao invés do coordenador comprar um cartão BB Pesquisa, o missionário pode fazer a compra da passagem aérea, lembrando das 3 cotações, tá, gente? Então, façam as 3 cotações antes de comprar, e esse valor da passagem aérea tem que ser o valor menor das 3 cotações. Excepcionalmente, atenção, excepcionalmente, poderá ser aceito um valor maior dessas 3 cotações, devidamente justificado o porquê desse valor. Eventualmente, por exemplo, a passagem tem 5 conexões para chegar num destino, vai levar 50 horas e a outra vai levar 10 horas. Né? Então, um bom senso aqui, né, pega nesse sentido que deve ser justificado. Entretanto, é importante salientar, aqui tem que ter, normalmente, um caso excepcional, tá? A gente solicita que evitem esse tipo de situações, mas em algumas situações já aconteceu, dependendo do local que você vai, tá? Mais uma coisa a enfatizar, vocês só vão comprar a passagem aérea quando já foi autorizado pela CAPES e já foi autorizado também pelo coordenador de projeto. Então, no caso, vocês são um coordenador de projeto, tá? É importante dar essa ênfase. Vocês têm que dar ok para ele comprar, se for nesse método. Por quê? Já aconteceu também situações seguintes. O dinheiro não tinha chegado no cartão do coordenador e o docente assumiu a responsabilidade de comprar passagem, assumir tudo por conta própria. Muito embora ele assumiu isso, ele escreveu por e-mail, né, que ele ia assumir por conta própria e depois ia ser reembolsado. O que aconteceu? O dinheiro não chegou a tempo, e aí ele depois foi reclamar que estava pagando juros do cartão, chorou, e aí sinto muito, né? Então, a nossa recomendação, só faça a compra da passagem quando tudo estiver certo, já foi aprovado pela CAPES, tem dinheiro, aí sim é feita a compra da passagem, tá? Esse tipo de situação, é urgente, preciso fazer, é complicado depois, porque depois ainda vai cair em cima de vocês, tá? Então, a gente pede uma atenção com relação a isso, tá? Então, uma vez que foi feita a compra da passagem, ele vai mandar para vocês o voucher, né, o valor. Tomem cuidado, orientem também o docente, não pode ter taxas, aquela coisa que a gente conversou, né? Faz a transferência, então, usando o cartão BB, né, pesquisas, vão fazer a transferência para a conta do professor, as informações da conta vão estar lá no sistema de internacionalização, né, e vai fazer, então, um recibo modelo A para o missionário assinar. Então, assim como foi feito na diária, eles fazem também o recibo A para transferir o dinheiro que referente àquela passagem aérea. Os procedimentos, como o Wagner explicou, se for feita a prestação de contas por aqui, faz o mesmo procedimento, né, Wagner? Sim. Observação, para deslocamento, quando se fala em deslocamento, somente aéreo, tá? Terrestre, não. Então, se vocês tiverem uma missão em Londres e outra em Paris, e fala, mas eu posso ir de trem que é mais barato, posso ir? Fala, não. Vai de avião ou então arque com o próprio custo. Tá. Então, é importante. Terrestre não, só aéreo. Só aéreo, tá? Só aéreo. Tá? Vocês podem fazer o mesmo procedimento que o seguro, tá? Se o missionário quiser comprar, o missionário também pode comprar o seguro, e aí depois o coordenador de projeto faz, então, esse reembolso, essa transferência, tá? Dentro dessa mesma lógica, tá? A comprovação, quando ele fizer isso, vai ser pela fatura do cartão de crédito. Ele comprova as despesas, que fez o pagamento em uma vez apenas, porque vocês também irão pagar em uma vez apenas para ele. Tá? Muito importante. Quando o missionário é o coordenador de projeto, agora vai permitir vocês que vão fazer missão, né? Então, mesma coisa com relação à passagem aérea, né? Vocês vão fazer a cotação, 3 cotações, etc., né? Não pagar as taxas, né? Mas o que vocês podem fazer? Bom, Bruno, posso comprar com o meu cartão de crédito pessoal e fazer o mesmo procedimento de reembolso do cartão BB Pesquisa para minha conta pessoal? Pode também, tá?
Eu acho que é mais fácil, né, agora, ele fazer direto com o cartão BB Pesquisa. Mais recomendável utilizar diretamente o cartão. Tá? Então, a gente não sugere fazer por transferência, tá? O seguro é a mesma coisa, tá? Você já pode utilizar o cartão BB Pesquisa. Mas não impede. Mas não impede. Aí é onde entra aquela história que eu falei. Aí, no caso, se vocês comprarem com cartão de crédito pessoal, a transferência, vocês vão ter que fazer, você faz a transferência, salva, guarda o espelho com vocês, mas o recibo é o recibo A, tá? Não é o recibo B. Para passagem aérea e para o seguro, recibo A também, tá? E para a diária que vai entrar o recibo B, né? Se você for fazer isso, você para a sua própria conta disso aí, um assinador, prestador de serviço e beneficiário. Tá? Ok, pessoal? Então, só essa sugestão. E, ó, não esquece, tá? Antes de fazer, tenha já o afastamento da publicação, né, do DOE, do seu afastamento com os da CAPES, tá? Lembrando que todos esses documentos são para serem anexados no sistema de internacionalização. Por quê? Porque essa movimentação, quando for colocado o documento, vai ser liberado para vocês verificarem os documentos e também nós não vamos precisar para aquela comunicação de passar e-mail para cá e para lá, enviando muita coisa. Claro. A ideia é já ficar simples, a comunicação também. Foi aprovado a missão, qualquer coisa que precisar, a comunicação também, de preferência no próprio sistema para ficar registrado. E aí tem toda uma espécie de processo online, lá que vocês conseguem acompanhar todos os passos que foram feitos. Aí, esqueci, às vezes o e-mail, gente, a gente não consegue localizar o e-mail de ontem, quem dirá do ano passado, né? Então, o sistema fica muito mais limpo, muito mais claro, muito mais organizado, né? Então, excelente recomendação. Do seguro de cartão de crédito já falamos, tá, gente? Façam seguros utilizando de uma maneira correta, tá? Não utilizem seguro de cartão de crédito, nem pode, tá? Então, por que a gente fala sobre isso? Muitas vezes, lá nos editais de mobilidade, às vezes a CAPES permite, tá? Aqui não. Aqui a gente tem que utilizar o seguro viagem, né? Seguro contratado, tá? É obrigatória a utilização das 3 verbas, passagem, diário, seguro. Em tese, sim, você tem que utilizar passagem, diário e seguro, tá? Excepcionalmente, a universidade de destino pode pagar uma contrapartida. Então, vamos supor que a universidade de destino está pagando a passagem aérea. Aí deve ser feita uma justificativa, tá? E solicitado via linha direta, tá? Que vai ser solicitada uma missão, entretanto, não vai ser pago a passagem aérea, os estagiários e o seguro. Quando a CAPES aprovar, então, é feito, prosseguir com a missão. Correto. Então, é isso, a gente queria dar essa observação também. Avançando. Os documentos essenciais vão estar aqui no checklist, vai para a página de vocês aqui, deixa eu compartilhar. Aqui tem os documentos que a gente colocou. Alguns são de cunho acadêmico, que está no sistema de internacionalização, mas não vai atrapalhar de alguma forma assim para fins de prestação de contas, tá? Mas deixei em amarelo aqui, carta de anuência do coordenador de rede, quando for o caso, tá? Porque vai ter, quando for o caso, por quê, tá? Essa carta de anuência, porque às vezes é o coordenador de projeto que está fazendo a missão, então não faz sentido ele anexar uma anuência nesse sentido, né? Mas faça uma declaração, né, do seu coordenador de projeto, então, por que eu estou falando, faça uma declaração, um documento simples, porque o sistema é obrigatório esse documento, tá? Então, só para constar que, ou se for o próprio coordenador de rede, tá, declara eu sou o próprio coordenador de rede, só para anexar um documento ali no sistema. A carta de aceite da instituição de destino, tá? Dizendo que está de acordo com a ida do professor para lá, funcionário. E tem mais informações, dados da conta do missionário, a página que deu aí de afastamento. Aqui, na primeira vez que vocês forem preencher, vocês não vão preencher isso aqui, a página não vão anexar isso, porque ainda não vai ter. Aí o sistema vai ficar, aí quando vocês fizerem a primeira solicitação no sistema, a gente vai receber e aqui para PG a gente consegue abrir o sistema para vocês continuarem editando até uma data maior para vocês
e ir inserindo as novas informações. Que no caso você faz do DOE, né? Aí vai ser os orçamentos, né? O voucher da reserva da passagem aérea, comprovante de pagamento, todas essas informações aqui conforme consta, tá? De novo, eu fiz aquela separação das duas abordagens, tanto se o missionário comprar, como se o coordenador de projeto comprar, e aqui a gente colocou também os documentos originais. Então, basicamente, são todos os pedidos de transferência, os modelos A, tá? Devem ser guardados, devem ser encaminhados para proteger essa prestação de contas. Cartão de embarque. E o cartão de embarque também, tá? É importante destacar isso, tá? Deixem guardado com vocês o cartão de embarque, né? Tanto da ida como da volta. Bruno, perdi isso daqui, fui roubado, o que eu faço? Então, vocês podem solicitar um atestado emitido pela companhia aérea, tá? Para não ser casos excepcionais, né? A Clarice perguntou, no caso de participação em congressos, pode também ser utilizado missões? O congresso pode, se for pertinente ao projeto, sim. Porque vai ser colocado como nada impede de, por exemplo, acompanhar uma pesquisa e fazer um congresso, desde que seja pertinente, esteja no plano de trabalho aprovado pela CAPES, não há problema. Certo. Mas, lembrando, não vai haver pagamento de taxa do congresso. Se houver, vai envolver ou as diárias ou recursos próprios. Outra fonte, alguma coisa assim. Mas pode, não é impeditivo. Legal. E, pessoal, não se esqueçam também do relatório de missão, voltou, já envia os bilhetes de embarque o mais rápido possível. E, assim, num período até 30 dias, né? 30 dias eu acho que já dá para vocês fazerem. Não esqueçam, os produtos também que foram emitidos vão ser obrigatórios para prestação de contas no SCBA que terá que ser feito. Que o coordenador de projeto vai ter que fazer a finalização da missão, né? Fazer uma corrente de finalização da missão. E aí vai precisar anexar os produtos, né? Então, não só o relatório, mas os produtos gerados dessa missão. Por exemplo, dá um exemplo de produtos aí. Pode ser um acordo de cotutela, pode ser um acordo de pesquisa em conjunto, intercâmbio de alunos, de pesquisa, de resultados, publicação, enfim. Se for um congresso também, o que se levantou do congresso, o que foi obtido efetivamente desse congresso. Legal. Então, é isso, pessoal. A gente também, se tiver dúvida no checklist, a gente vai esclarecendo, tá? E a gente, assim, colocou aqui um prazo de até 30 dias após o retorno. Mas, assim, voltou, já começa a trabalhar o mais rápido possível. Já envia para o coordenador de projeto, já dá uma finalização lá no sistema do SCBA, tá? Também insere essas informações no sistema de internacionalização nosso, tá? Então, em paralelo, né? A gente vai fazendo, porque ali o sistema de internacionalização é onde a gente consegue acompanhar e depois, eventualmente, a gente consegue utilizar também para outras finalidades, tá? Quanto ao cartão de embarque, só uma observação, apareceu uma informação aqui que o professor não consegue a emissão do cartão de embarque porque a empresa aérea está utilizando somente o online, somente pelo celular. Bom, imprima-se aquele ali, tira o xerox, coloca lá e depois faz uma declaração simples lá informando. A empresa utiliza somente dessa forma para embarque. Não há problema. Eventualmente, com o tempo, a gente vai ver que a modernidade está chegando aí. Várias companhias estão fazendo esse tipo de coisa. Não tem mais a emissão do bilhete mesmo. Tá, gente? E aí, depois vamos para a prestação de contas, né? E aí é onde a gente sugere para vocês. Se vocês quiserem, mandem, falem para a gente, gostaria que façam a prestação de contas, e aí a gente abre um processo para vocês e vai fazendo esse acompanhamento com vocês, tá? Falando rapidamente, esse item aqui, tá, gente? Tem à disposição de vocês, mas o foco sempre é missão. Então, a gente traz essas informações, mas a gente sugere que o gasto, né, que tem no cartão, também muitos não têm muito dinheiro, alguns têm mais valor, outros têm menos, mas de uma maneira geral o valor não está muito grande,
seja focado em missões, tá? A gente também nem sabe se a CAPES, de fato, vai aprovar alguns itens que vocês forem comprar também, porque a CAPES está totalmente focada nas missões, né, Jorge? Sim. Então, pode ser solicitado material de manutenção? Pode, mas a aprovação disso daí costuma ser demorada. Tá? Antes, na pandemia, eles tinham feito várias exceções, alguns conseguiram bons equipamentos, software. Hoje, para comprar um backer lá, estão demorando 3 meses até a pessoa desistir daquilo lá. Então, tá mais complicado. Então, mas, de toda forma, a gente colocou aqui, tem um link aqui, né, de um glossário, uma espécie de glossário que a gente fez, dos itens que podem serem adquiridos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá lá na página também, tá? Em material, a gente fez... Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que está aqui. Tá? A gente fez aqui material de consumo, os itens, mais ou menos, que podem ser tanto de material de consumo como serviços de terceiros, tá? Wagner, só importante, eu acho que a gente recomendar com relação a alguns produtos restritos, né? Por exemplo, explosivos e munições. Esses tipos de material, para explosivos de munição, com alguns ácidos, isso daí tudo vai precisar de licenças prévias, ou do Exército, ou da Anvisa, algumas coisas assim. Bom, é possível fazer a compra deles? Sim, é possível, mas vai precisar dessa documentação toda de mim. Mas não há impeditivo na compra. Teoricamente, não se impede nenhum tipo de material desses daí da compra deles. Devidamente justificado, necessidade. Principalmente quanto a fármacos e químicos, né, que são tem mais restrições para vários conseguiram gases também, conseguiram fazer boas compras disso daí. Mas, novamente, a CAPES está demorando muito para a aprovação desses materiais. Tá? Então, assim, a gente recomenda focar nas missões, tá? Mas a gente está trazendo aqui só para vocês tomarem ciência dessa possibilidade, tá? A forma de prestação de contas, tá? Aí, nesse caso, em específico, a gente não insere essas informações no sistema de internacionalização, tá? Aí é direto para o e-mail mesmo, para bolsas.unesp.br, né? E aí a gente vai agora falar um pouco do checklist de manutenção do projeto, que seriam os documentos, né? A vantagem quando a gente usa no CAPES Print para manutenção é que, basicamente, vocês precisam inicialmente do plano de aplicação, constando o que vocês vão comprar, etc., contando a justificativa e tal, vocês vão encaminhar por linha direta para aprovação do técnico da CAPES. Uma vez, aí é aquilo que o Fábio falou, vai demorar, uma vez que foi aprovado, então, vocês podem, então, proceder, então, com a compra enfim, das aprovações dos itens, tá? O que a gente pede aqui, tá? Além do plano de aplicação, pode ser um orçamento, deve ser um orçamento de 3 cotações, tá? Daquele produto. Bruno, não tem, é exclusivo, tem uma exclusividade. Então, é feita uma justificativa dessa exclusividade. Solicita-se a carta de exclusividade. Tá? Uma carta de exclusividade daquele produto. Nota fiscal, tá? Lembrando que a nota fiscal deve constar o nome e CPF do coordenador e o número do processo do projeto. Lembra que a gente comentou no começo? Aquele 88881, tá? Boleto de pagamento. Nota fiscal. Atenção, não é a pessoa, o docente que está pedindo, tá? É o coordenador do projeto aqui que deve constar. Boleto de pagamento, né? E o espelho comprovante de transferência. Atenção aqui, tá? Na compra de alguns valores, se for muito altos, qual que é o procedimento a fazer lá? Até 17.600 não é obrigatório as 3 cotações. Tá? Acima desse valor, sim, é obrigatório. Claro. Não tem as cotações porque é exclusivo, a carta de exclusividade. Eu só tenho 2 empresas, a terceira não me forneceu. Utiliza, faça a justificativa de não ter a terceira cotação.
O valor é inferior, o valor é R$ 500 só, já foi aprovado. Preciso realmente fazer? Não precisa, mas se puder fazer, tanto melhor. Melhor ficar um pouco mais seguro o processo. Exatamente. E tome cuidado com relação ao valor do boleto, está de limite, né, para pagar no cartão BB Pesquisa, tá? Quanto aos valores, depois, eles são limitados, tá? 60 mil por mês, 10 mil diário. Então, se for um pagamento no terminal, se for um pagamento de 17 mil, por exemplo, vai ter que ir diretamente no caixa. Mas eu não tenho tempo de ir no caixa, no banco. Bom, então passa um pagamento de 10 mil essa semana, 7 mil na outra semana, por exemplo. Isso não tem problema, é negociação com as empresas. Tá? Roberto, diga, Roberto. Ô Bruno, apenas uma dúvida aqui. Você falou logo no começo e agora você repetiu, com relação às notas fiscais, elas devem ser nominais, ter o CPF e constar o número do AUXP, né? AUXP é uma coisa, processo é outra coisa. Pelo que a gente sabe, eu imagino, na nota fiscal vai o número do AUXP, não o número do processo. Não, vai o número do processo, que é aquele 88881. Tá bom. No print vai essa numeração. Tá bom. Se o coordenador se sentir mais confortável ali, ele pode colocar o AUXP, mas obrigatoriamente é o processo, furar 81. Não, tudo bem, feito o esclarecimento, então para o print vai o número do processo, tá? Se alguém aí estiver mexendo com o PROAP, vai o número do AUXP. Tudo bem? Aproveitando essa questão que o Roberto colocou, gente, tome cuidado com o cartão BB Pesquisa do PROAP e do print, tá? São similares, se não me engano, é a mesma cara, né? São iguais, a senha é a mesma. Então, tome cuidado para não misturar. Coloque uma marcação no cartão de vocês aí. Esse é o cartão print, esse é o cartão PROAP, porque é muito parecido e já aconteceu de coordenadores confundirem usarem o dinheiro do PROAP ao invés do print, tá? Então, aproveitando esse embalo já, então vocês tomem cuidado com os cartões, tá? Para não ter problema. Grandini. Professor Grandini. Nós estamos tentar fazer um pagamento na caixa aqui no grupo. E o caixa não está cortando. Não. Professor, a gente está tratando aqui para a gente. Professor Grandini, você consegue... Oi. Bom, agora estamos ouvindo. Pode falar, professor. Bom, acho que o professor está com problema aí no microfone. Professor, se o senhor quiser depois, tenta entrar e sair, de repente, acho que volta... Ou mandar por escrito a pergunta. Ou mandar por escrito a pergunta aqui também, tá? E, gente, o espelho comprovante de transferência também sempre a gente vai precisar do original, tá? É muito importante sempre a gente ter esse detalhe. Vamos voltar aqui para a apresentação. Na prestação de contas, lembrando que sempre tem que ser feito, independente se é missão ou manutenção de projeto, tem que ser feito tanto no processo físico, como também no CIPREC, tá? Muitos de vocês já estão familiarizados, porque muitos são coordenadores, né, de programas de pós-graduação, então o sistema CIPREC é similar, é o mesmo, na verdade, vocês vão mudar só o processo lá que aparece para vocês lá,
E aí, na missão, quando for lançado o CIPREC, para quem está fazendo por conta própria a prestação, tem que separar, tem que fazer um registro para passagem aérea, um registro para seguro, um registro para diárias, tá? Só para vocês saberem, mas tem uma nota de CIPREC que a gente deixou lá, caso tenha dúvidas, esclarecendo esses detalhes. No processo físico, deve constar todos os recibos de espelhos originais, bilhetes de embarques originais, tá? E devem ser guardados por 20 anos, tá? Muito importante. Já aconteceu casos, tá? Parecem besteira, mas depois de 10 anos, 15 anos, foi verificado, foi questionado aquela prestação de contas. Então, tem que ser guardado por 20 anos, tá? Quem faz por aqui, a gente tem o processo físico que fica guardado aqui com a gente, tá? Então, fica também essa sugestão. Então, novamente, não acumulem as documentações, tá? Um pouco mais dos erros mais comuns, né, que acontecem, né? Então, a gente já falou das taxas de agências, né, que são pagas, já aconteceu, e depois tem que ser feita a devolução do dinheiro, tá? Não tem como outra solução que não seja devolver. Não fazer cotação, muitas vezes a gente faz a cotação antes, depois, na hora de comprar, o valor é diferente, então, o valor está muito mais alto, então não pode. Tá? Faça a cotação, antes de comprar, façam 3 cotações novamente. Confundir os cartões do próprio cliente, já comentamos, né? Não enviar os recibos originais assinados, tá? Às vezes acaba esquecendo. Então, é prioridade, tá, gente? A gente precisa desses documentos originais. Por mais que esteja online, digitalizado, na hora que vem uma diligência, uma coisa de prestação de conta, tem que pôr o original. Então, tem que ter o original, que não é uma faculdade aqui nesse sentido, é um documento obrigatório, tá? Parcelamento, jamais, tá? Jamais vocês vão parcelar. E o recibo B, somente para a diária. Então, muitas vezes a gente faz um recibo B para passagem aérea e seguro. Não pode, tá? É só para as diárias, tá? E, enfim, deixa eu ver agora, adiar para as dúvidas. Só uma observação, cotação do dólar. Qual cotação que eu vou utilizar? Qual a cotação do Banco Central no dia da assinatura do modelo, dos recibos, ou da transferência? Exatamente, tá? O recibo foi do dia 5 e eu fiz a transferência no dia 7. A cotação vai estar ali, não vai haver uma variação muito grande. O que não pode é uma variação. A cotação está 5,13, vocês considerarem um dólar a 7,20. Aí não. Bom, o professor Grandinho não conseguiu falar novamente. O professor Tomazelli. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria me desculpar, porque eu, na verdade, fui interrompido, eu estava assistindo a reunião e eu perdi uma parte substancial dela, que teve uma demanda urgente aqui. Opa, você quer falar, Grandini, depois eu falo? Se o professor Grandini consegue falar, vamos ver se... Tá, eu espero, então, tá? Bem. Professor Grandini? Acho que não rolou, não. Rapidamente, Oi? A gente não está travando muito, viu, professor? A gente está pipocando muito. O senhor tentou sair? Tenta sair e voltar novamente. O professor Tomazelli quer fazer a pergunta, por enquanto? Oi, na verdade, eu queria, então, eu perdi uma parte. A primeira pergunta é se vocês vão disponibilizar a gravação, que eu queria ver a parte que eu perdi praticamente 40 minutos aqui. Essa é a primeira pergunta, né? Eu tenho 2 missões agora no primeiro semestre. Uma é minha como coordenador e uma outra é um convidado externo que nós estamos trazendo uma atividade aqui, tá? Um pesquisador estrangeiro que vem como missão. Então, eu tenho duas dúvidas. A dúvida é com relação à contagem dos 7 dias, que é o mínimo das missões, né? Então, lá no manual, diz que o dia de embarque já conta como dia de missão, né? É Sim. isso?
Então, Sim. eu queria saber o seguinte, no caso dessa pesquisadora, ela quer sair de lá no sábado, dia 1º de abril, né? E eu queria saber se ela pode ir embora na sexta, porque nós estamos com um problema de voos aqui no sábado, em Prudente. Aí os voos todos estão sendo cancelados. A conta é que sexta-feira é o 7º dia. Será que ela já pode deixar o país no dia 7? Lembrando, professor, que a ida e a volta, dia de ida e volta, conta meia diária, tá? Não, sim, sobre as diárias, não é isso, é outra coisa que eu ia perguntar. Com relação ao valor das diárias, não é o problema é a contagem dos 7 dias, né? O manual diz que o dia de embarque já conta como dia de missão, né? A Campos pode até questionar esse negócio aí, mas ela só coloca a data que ela vem no dia 1º, que seria no sábado, a data de ida do dia na sexta-feira, e só manda uma mensagem para a Nerise, que apesar de estar sendo considerando essa data, simplesmente por uma disponibilidade de voos futuros. Sim, é porque não está tendo, não dá, a gente está começando a ver a compra e não tem conexão, então ela teria que ir na outra segunda e ela tem que estar de volta na Finlândia. Não, ele só manda uma mensagem para a Nerise justificando, para dar o ciente lá e tudo bem. Dá 7 dias. Agora, outra dúvida é, a diária no país, porque a gente está trazendo, é R$320, aquela diária oficial. 320 por dia, tá. Isso. E o dia que ela saiu, a gente conta meia diária. Isso. Tá, então não vai dar 7 diárias, era 6 diárias e meia. Na verdade, vai ter que pagar 7 diárias, porque é o mínimo que vai ser exigido. 7 diárias, tá, ok. Eu estou com uma outra dúvida, eu acabei fazendo o pedido são 2 missões, uma minha, que eu vou para uma missão e depois evento, né? E essa missão da professora que vem de fora, que é agora no comecinho de abril. Eu fiz direto lá já no sistema, mas eu acabei não fazendo no sistema de internacionalização. Vocês não veem nenhum inconveniente, eu vou fazer isso agora. Como eu sou coordenador, eu que vou aprovar, né? Não, sem problema nenhum. É só para facilitar mesmo os trâmites, puxar a documentação para anexar nos processos. Não ter de muito e-mail. Tá, então é de dar, afastamento, tá, ok. É isso. Beleza, aí ainda hoje, talvez a gente já disponibilize isso para vocês, tá? Só depende da compilação dessa gravação, né? Que ele fica processando na Google, né? Aí a gente coloca disponível para vocês. Só uma coisa, como se trata de estrangeiro, vai precisar do modelo A, né, para as diárias, a passagem, o seguro você já vai adquirir diretamente pelo cartão sem problema. Para as diárias vai precisar do modelo A, você tira uma cópia do passaporte dela para a gente anexar. Cópia. Outra coisa que eu vi aqui é que pede lá no sistema, pede o currículo no modelo, o súmula curricular. Eu posso colocar um currículo normal, não precisa ser súmula, porque ela não vai fazer uma súmula. Esse é acadêmico, professor. Aí não tem problema. Tá. Pode colocar. Modelo A, passaporte. A compra da passagem eu mesmo faço aqui, então, né? As passagens, né? Isso. Você já tira o comprovante ali da internet, tudo, já manda o voucher para ela, né? Que está no sistema, isso daí tudo e pronto. Quando chegar lá, ela vai precisar mandar o cartão de embarque também, né? Tá, isso eu explico. A dúvida, você me esclareceu, Wagner, mas assim, né, nesse caso, que é uma compra mais complicada, normalmente ia pedir para uma agência fazer, né? Quer dizer, as compras, quando é o meu bilhete, eu mesmo compro, não tem problema. Mas nesse caso, como é mais complicado, conexão e tal, nesse caso, quando a gente usa agência, você disse que a gente não pode ter nenhuma taxa de serviço, né? Exato. Não pode constar. Não pode constar na nota taxa nenhuma de serviço. Na prestação de contas, ele pode emitir um recibo, né, no meu nome aí, né? Vai ser um recibo no meu nome, né? Você vai fazer a compra da passagem, vai utilizar pela agência. Vai sair lá os dados do passageiro, o quanto que você está pagando a passagem e tal, a forma que você fez o pagamento para a agência, vai estar discriminado os valores que
que foram pagos lá, no caso seria a taxa de a passagem, a taxa de embarque e só. E as três cotações. E as três cotações. Aí as três cotações tem que ser de outras agências, ou, por exemplo, eu posso fazer na internet, ou como é que Só é? pode pedir para a agência, faz a cotação dela mesmo. Você pode fazer uma pela Decolar, outra pelo 23 milhas e outra diretamente pelo site das companhias. Ah, entendi. Tá, ok. Beleza. Tá bom? Tá, muito obrigado. Era isso, gente. Muito obrigado. Viu? Professor Grandini, acho que agora você entrou pelo celular. Entrei pelo celular aqui para dar para só falar isso. É uma coisa rápida, bem rápida. O Wagner falou sobre a questão de valores mais altos do que o terminal para fazer no caixa. Eu fui tentar aqui, porque eu tinha que pagar uma missão de 17 mil reais, 17 mil e pouco. Foi quase o que o valor do exemplo que vocês deram aí. O caixa não conseguiu fazer. Ele disse que não é permitido mais, que é só permitido pelo terminal. Não, e aí eu tive que fazer em 2 dias. Pessoal, isso daí não é porque já houve pagamentos, outros professores já conseguiram fazer pagamentos bem superiores a isso. Sim, eu também já fiz, Wagner, mas parece que é alguma coisa que mudou esse ano. Só a título de complementação, professor Grandini, aconteceu o mesmo comigo. Eu tive que fazer transferência de 10 mil, voltar e os 17, 18, exatamente. Ou 7 ou 8 no outro dia. Eu estou fazendo isso direto com a ProApp também, sempre transferências de 10 em 10. A CAPES mudou esse ano. Então não houve comunicação. A gente vai dar uma olhada nisso daí para ver o que aconteceu. Dá uma avaliada, Wagner, porque eu já fiz transferências maiores também. Na boca do caixa, mas agora o caixa não está fazendo mais, é só no terminal. Então, se for isso, no terminal, gente, o valor é bem menor, tá? Aí tem que fazer, se não me falha a memória, 10 mil, né? 10 mil por dia. 10 mil por dia, tá? E o pior é que é limitado a 60 mês. 60 mil por mês. Então, assim, o pessoal tomar cuidado com isso, porque tem limite também. Mas vamos verificar, né? O que pode estar acontecendo. Mas obrigado, professor, pelo feedback aí. A Carmen perguntou aqui, né, quando acessa o sistema CBA, tem a seguinte informação: o processo está bloqueado para alteração cadastral. Aguarde a liberação pelo sistema da CAP. Deve fazer algo ou aguardar? Não, manda uma mensagem no linha direta questionando. Tá? E aí, já aconteceu em outros casos, coordenadores, a gente orientou fazer esse procedimento aí, tá? Analise, por favor. Então, mas, Bruno, o meu também está dessa maneira, mas isso não é para inclusão de participantes? Porque com a missão eu consigo registrar. Eu acho que esse bloqueado para atualização cadastral é para você incluir novos participantes no projeto. Pode ser, mas, professora Carmen, se você puder depois mandar um print para a gente, por e-mail, para a gente avaliar se é isso mesmo. De toda forma, faz uma consulta para a Annelise, né? A sua técnica, só para a gente tirar dúvida, mas, de fato, o sistema ele fica fechado para fazer a posição de equipe. Aí, tá, gente, dessa orientação. Se por acaso estiver fechado, precisar fazer a alteração de equipe, aí tem que solicitar a abertura no linha direta pelo técnico da CAPES, ele vai abrir uma janela de 2 dias, 3 dias, para fazer essa atualização de equipe, tá? Mas pode ser, sim, essa possibilidade, sim. Annalise? Então, Bruno, Roberto, eu fiquei meio na dúvida agora, porque eu tive 2 missões o ano passado, né, de 2 professores. E eu pedi para eles inserirem toda a documentação para prestação de contas no sistema. Depois, aí em particular, eu vou entrar em contato com vocês para ver se isso foi feito por vocês, porque eu não fiz um pedido formal por e-mail para a prestação deles. Eu estou achando que está sendo feito por vocês e talvez vocês achem que está sendo feito por mim. Então, eu posso até fazer depois, mas a gente precisa checar isso, se foi feito ou não. Aí eu falo com quem? Exatamente com você, Bruno? Ou comigo ou com ele, professor. Tá bom. Eu não receber, mas eu acredito que já tenha sido feito, porque houve uma prestação de contas parcial em
22, acho que. No ano passado não teve a parcial, teve em 2021, teve uma parcial que eles solicitaram, inclusive, o encerramento de todas as missões que estavam abertas no. Tá, eu entro em contato com vocês, então. Tá bom. E só mais uma questão de declaração, até elogiando e agradecendo a Nerise. Tudo que eu precisei, até o rolo dos cartões que eu fiz e tudo mais, ela foi de uma pronta atendimento, assim, de uma delicadeza muito grande. Então, isso é importante a gente saber, né? Que ela, assim, tem nos ajudado muito. Pelo menos a mim, tudo que realmente eu precisei, ela me ajudou. Só a título de curiosidade. Verdade. Assino embaixo tudo que você falou, Liz. A Nelly é uma excelente técnica, parceirona nossa também. Não, e na hora, nossa, tudo assim, ela responde, ela tem uma boa vontade, assim, absurda. Sim, bem legal. Com certeza. Acho que a gente tem que falar, então, pelo que eu tenho falado, então, os 3 técnicos que estão distribuídos por esses projetos. Alguns são na Elise, outros são... Eu acredito que do print é tudo centralizado nela mesmo. O contato que vocês têm são todos com ela mesma. Com ela, bacana. Ela é fantástica. Mas legal esse feedback aí. Pessoal, então, acho que é isso. Podemos aqui encerrar, então, nosso treinamento. Deu meio-dia, né? Ótimo. Estou quase aí dentro da nosso cronograma. Agradecendo mais uma vez a vocês pela presença, pela participação, né? A gente coloca aqui à disposição para tirar dúvidas, também por e-mail, né? E enfim, estamos aí à disposição toda a equipe Print, né? E, mais uma vez, a gente vai daqui a pouco disponibilizar isso também no site, a gente manda por e-mail também, tá? Mas a gente vai disponibilizar tanto a gravação como a apresentação, que vai funcionar para vocês como um guia para vocês também, caso tenham dúvidas e tudo mais. E também o link, né, dessa biblioteca de informação de legislação, de manuais, de modelos, tudo vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Boa tarde, desejamos aí um bom almoço, bom dia, boa tarde agora para todo mundo, tá bom? Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado, pessoal.